Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui na Igreja Batista Regular do Pajuçara para cultuarmos a Deus via internet, né? Nós não estamos podendo ter o culto presencial de todos, mas graças a Deus tem esse meio onde nós podemos se vermos, né? Podemos se comunicar e também cantar louvores a Deus e também ler sua palavra. Meados essa crise que está tendo, pensávamos, pelo menos eu pensava que estava chegando ao fim, teve esse retrocesso e começou tudo de novo. Mas a palavra de Deus diz que em tudo temos que dar graça, né? Até nisso. O que será que Ele quer nos mostrar? Né? O seu poder, o qual nós somos dependentes dele. Vamos fazer uma oração agora, introdutória, para continuar nosso culto. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, está nos céus, te louvamos, ó Pai, te agradecemos, Senhor, pelo dia que se iniciou, que se passou, ó Pai, também por estarmos vivos, podemos, ó Pai, te cultuar, dar graças a Ti e a Teus feitos, ó Pai. Obrigado por Tua graça e Tua compaixão por cada um de nós. E também, Senhor, abençoa cada irmão que está vendo através do YouTube, do canal, ó Pai, da igreja, que possa, ó Pai, se alimentar também da Tua palavra e crescer, ó Pai, Seu Santo Espírito, tendo temor ao Senhor e cada dia procurando, ó Pai, fazer aquilo que Te apraz, que seja a Sua vontade, Senhor. Abençoa nós aqui também que estamos transmitindo esse culto e pedimos, ó Pai, que receba cada louvor que vai ser cantado aqui. Que tudo que fazemos seja para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Cristo Jesus que faço essa oração. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino 154 do cantor cristão, Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, rico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme,
nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém? Que estejamos cada dia mais firmes na promessa do nosso Cristo, de Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. 324 do cantor cristão, Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de ingratidão, sim ao meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém? Vamos fazer uma leitura bíblica que está em João, capítulo 16. Vamos ler do verso 16 ao 33. Evangelho de João, capítulo 16, do verso 16 ao 33. Assim diz a palavra do Senhor. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse,
um pouco, para compreendermos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhe: Indagais entre vós a respeito disto que vos disse? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e receberei, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falareis por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que serei dispersos cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Vamos voltar ao canto cristão. Vamos louvar com mais um hino. Agora 236. Atribulado o coração. Atribulado o coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem, sem demora, Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará, dilacerado pela dor das tuas culpas do pecado. Vem sem demora ao Salvador, e vida novas de gozar. Ó, vem sem demora, Salvador, porque
vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Se para vir ao Salvador, tu tens fraquezas a vencer. Ó, vem, pois ele em seu amor, e em graça te dará poder. Ó, vem, sem demora, Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois ele almeja te valer, que sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Ó, vem, sem demora, Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Amém? Glória a Deus. Agora passar para os avisos das nossas programações. Só lembrando que é das programações que vai ser transmitida. Por enquanto, até ter outro decreto ou acabar esse decreto. Aviso das nossas programações. Às quartas-feiras temos o culto de oração às 19h30. Aos sábados temos o culto das sociedades, creio que seja todo junto, às 19h30 também. No domingo temos a escola bíblica dominical às 9 horas da manhã. E domingo, às 18 horas, temos o culto de adoração ao nosso bom Deus. Agora eu passo a palavra ao pastor Jordão, que vai trazer a segunda parte do culto. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos lembrar que estamos sob decreto estadual, também temos decreto municipal, mas por bom senso, por causa da nossa preocupação com a crise de saúde pública, como também privada, a falta de leitos destinados tanto no sistema público como também no privado. Nós acatamos a decisão mais restritiva, que é a decisão do Estado, e estamos realizando os cultos de porta fechada, com a presença somente das pessoas que fazem parte da equipe de transmissão. Então, não temos pessoas vindo assistir os cultos presencialmente, somente através do canal da igreja no YouTube, tá bom? Então, irmãos, tendo dito isso, lembrar também que, como nosso irmão João falou, nossas programações durante a semana, o culto de oração, às 19h30, será transmitido. O sábado, os homens, os jovens vão estar comigo na transmissão do sábado à noite. E pela manhã, nós temos pelo Google Meet a nossa irmã Mísia com a sala dos primários, temos a nossa irmã Gisele com o Skype, a sala dos juniores. E no YouTube nós temos aqui jovens e adultos todos juntos participando da EBD, e à noite, né? Assim como hoje, nós estamos transmitindo o culto para os irmãos que estão em casa. Vamos voltar ao assunto que iniciamos semana passada. Peço que vocês abram suas Bíblias para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, nós vamos orar para iniciarmos a mensagem. Nosso Deus, nosso Pai amado, nós agradecemos pela Tua palavra, pedimos que o Senhor nos oriente e traga para nós cada uma das aplicações necessárias para o nosso viver na justiça.
Abençoa, Pai, cada um dos teus filhos que estão em casa nessa noite, que o Senhor os guarde e o Senhor os abençoe. Me ajuda também como teu servo, instrumento do Senhor, para edificar a tua igreja por meio da tua palavra. Ajuda, ó Pai, cada lar, cada família que está passando por dificuldade nesse momento, pelos enfermos, especialmente pelo sobrinho da nossa irmã Sandra, o João Vitor, lá na Paraíba, que está internado, e o Senhor possa chegar com tua providência sobre a vida dele, Pai, como também continua, ó Pai, restabelecendo a saúde do Alacide e de todos que temos orado, e o Senhor, Pai, possa nos atender conforme a tua vontade e que teu nome receba toda a glória que lhe é devida. Em nome de Jesus, peço que abençoe a todos nós nesse momento de estudo da tua palavra. Fazemos essa oração nos méritos de Cristo. Amém. Então vamos voltar aqui ao capítulo 6, nós estamos falando sobre o perigo de viver em função do materialismo. Na semana passada, nós falamos que há 4 coisas que têm desvirtuado a vida das pessoas, levando-as para bem longe de Deus. Você pode acompanhar aí no seu computador, na sua televisão, a imagem ao lado. Nós falamos sobre o materialismo e vimos que a sociedade tem se tornado cada vez mais gananciosa, cada vez mais egoísta, tem se importado mais com o material do que com o espiritual. Nós falamos também sobre segunda coisa que tem causado, tem desvirtuado a vida das pessoas, é o relativismo, onde as pessoas têm passado a acreditar que não existe certo e errado, e cada um tem a sua verdade. Nossa sociedade tem mudado completamente em relação ao que é um comportamento normal para uma família, e tem, infelizmente, agora considerado normal e destrutivo aquilo que a nossa sociedade no passado considerava como algo errado. Outra coisa que nós temos observado é o individualismo. Nós percebemos, e a cada dia que se passa, nossa sociedade, ela tem vivido cada vez mais isolada. Muitos não querem dar tudo de si para uma família, muitos não querem se comprometer, têm os seus próprios objetivos pessoais, né? E ao passar do tempo, nós vemos que tem pessoas que nem sequer querer casar, construir família. Essas pessoas não querem, por quê? Porque estão exatamente voltadas ao seu próprio prazer e não querem dividir a alegria da sua vida, o prazer com uma esposa, ou com um esposo, ou com filhos. E, por último, nós falamos sobre o secularismo, que é aquele modo de vida ou de pensamento que é seguido sem referência a Deus, sem referência a uma religião. Lembre, toda vez que quando nós falarmos sobre secularismo, eu gostaria que você pensasse que secularismo é quando alguém ele pega a Deus, empurra Deus para lá e passa a viver a sua vida distante de Deus. Então, assim como na semana passada, a gente vai usar aqui o Sermão do Monte para aprender sobre o perigo de viver em função exatamente de dessas coisas que tem desvirtuado a vida das pessoas e afastado elas para longe do Senhor. E eu quero abordar exatamente a questão do materialismo. Nós falamos na semana passada e percebemos que Jesus nos mostra o cuidado que nós devemos ter para não viver uma religiosidade hipócrita voltada ao materialismo. Semana passada, nós aprendemos que a chave para entender esse sermão, que começa lá no capítulo 5 e termina no capítulo 7, é o verso de número 20, quando Jesus ele diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino do céu. Então, o que percebemos é que a verdade central desse sermão, abordada por Jesus, é a verdadeira justiça. E a gente percebe que Jesus ele quer exatamente, aqui nesse sermão, mostrar a hipocrisia dos líderes religiosos da sua época e mostrar que eles estavam, embora achassem que faziam parte do reino de Deus, tinha parte
com Deus, na verdade eles estavam longe, estavam distantes. E Jesus exatamente quebra o paradigma, mostrando que todo salvo, ele excede a justiça dos fariseus e dos escribas, porque ele é transformado, ele vive em função de Deus e não em função da hipocrisia, em função do materialismo. E aí nós vimos, meus amados, também que, especialmente aqui no capítulo 6, Jesus, ele aplica essa avaliação que ele faz acerca dos escribas e dos fariseus a 4 situações. Ele fala sobre as contribuições, ele fala sobre as orações, ele fala sobre o jejum e ele fala também sobre as riquezas materiais. Então é sobre isso que nós queremos dar continuidade, falar sobre o perigo de viver em função do materialismo. Na semana passada, nós vimos que Jesus ele nos adverte sobre o pecado de viver em função dos bens materiais. Ele chama a nossa atenção para algumas consequências. Semana passada nós vimos a primeira consequência, que é exatamente viver em função do materialismo, acaba levando as pessoas a viverem frustradas. E nós apresentamos, meus amados irmãos, o fato de que Jesus ele utiliza 3 imagens que correspondem às 3 grandes fontes de riqueza da Palestina. Ele fala que nós devemos evitar tudo aquilo que a traça pode destruir, e aprendemos que uma das coisas que era valiosa era as roupas, né? Vimos também que ele aconselha que se deve evitar aquelas coisas que a ferrugem corrompe, né? Ou seja, os materiais valiosos, ouro, prata, como a gente percebe aqui no capítulo 6, no verso número 19, quando ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, né? E onde os ladrões escavam e roubam. Então nós vimos que Jesus, em terceiro lugar, ele disse que nós não devemos acumular tesouros que ladrões podem furar mediante uma escavação. Então a gente aprendeu na semana passada, Jesus tinha em mente exatamente o fato de que as casas do passado elas eram feitas de barro e as pessoas elas podiam facilmente abrir uma cavidade na casa, entrar e roubar o dinheiro que ali estava. Então a lição que a gente aprendeu na semana passada sobre esse ponto, é que o materialismo ele acaba escravizando o coração, ele acaba escravizando a mente, ele acaba escravizando a nossa vontade, e nós não podemos nos tornar prisioneiros das coisas espirituais, das coisas materiais, desculpe. Na verdade, nós devemos ser libertos e devemos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Também destacamos semana passada o que significa a expressão tesouro do céu. A primeira coisa poderia se referir exatamente àquelas boas ações que nós fazemos e isso iria ser contabilizado por Deus do céu. E de uma certa forma Deus iria recompensar as pessoas que fazem coisas boas. E a segunda coisa que talvez Jesus quisesse fazer menção para que o povo entendesse é relacionar o tesouro do céu com um caráter. E a gente até utilizou o exemplo de um rabino que foi, então, recebeu uma proposta para poder viver numa cidade pagã em troca de um bom salário. E ele disse que não, porque ele não iria morar ali num lugar onde a lei do Senhor não tivesse morada. Então, a gente aprende com isso que talvez ele estivesse se referindo à questão de um caráter que agrada ao Senhor. Então, aqui nós vimos que Jesus ele adverte sobre o pecado e viver em funções dos bens materiais e chama a atenção para as tristes consequências. A primeira consequência é o fato de que quem vive em função do materialismo acabará frustrado. Agora, a partir do verso de número 22, eu quero falar sobre a segunda consequência triste, que é exatamente o fato de que quem vive em função do materialismo acabará preso a uma vida sem propósito. Olha só o que Jesus diz no verso de número 22 até o verso de número 23. Ele diz:
São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em que há sejam trevas, grandes trevas serão. Então, eu aprendo aqui, meus amados, que a riqueza não escraviza apenas o coração, mas também escraviza a mente. E é interessante notarmos que a palavra de Deus, ela usa a imagem de olhos com frequência para representar as atitudes da mente. As atitudes da mente. Observe, por favor, o que diz Provérbios capítulo 23. Abra sua Bíblia para lá, para Provérbios capítulo 23. No verso de número 4 e 5. Olhe só o que diz a palavra do nosso Deus. Provérbios capítulo 23. Abra aí sua Bíblia, na sua casa. Vamos acompanhar aqui. Provérbios capítulo 23. Ele diz assim: note só, no início, ele fala sobre você ser comedido, né? Quando você vai participar do jantar. Ele diz, quando te assentares, verso 1, quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Né? Então, atenta bem, note. Como é que a gente atenta para algo? Vendo, com os olhos. Né? Quem é que está diante de ti? O governador, que ele está se referindo. Né? E aí, note que ele está fazendo conexão dos olhos com a mente. Preste atenção, enxergue quem está à frente de você. E diante de você, ele diz, mete uma faca na tua garganta, se és um homem glutão. E aí ele diz, não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Agora, perceba o que ele diz no verso número 4 e 5, ele diz, não te fatigues para ser rico, não apliques disso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente as riquezas fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Em hipótese alguma, nós vemos a Bíblia, ela dizendo que as riquezas são uma maldição. Inclusive, falei semana passada que os judeus, eles acreditavam que as riquezas eram sinônimo da bênção de Deus. E que Deus estava abençoando a vida deles. Mas o problema é exatamente viver em função das riquezas. É amar as riquezas mais do que a Deus. É fazer Deus, as riquezas, o seu próprio Senhor. Tanto é que Jesus ele vai continuar no verso de número 24, e ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, o que é que Jesus está dizendo quando ele diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo? Se os teus olhos forem bons, ou seja, se os teus olhos não forem gananciosos, se os teus olhos forem sadios para enxergar a vida do ponto de vista de Deus, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem gananciosos, estiverem contaminados com a cobiça, com a ganância, você então terá todo o seu corpo, toda a sua vida, né, não só a sua mente, mas todo o seu ser em grandes trevas. Então, meus amados irmãos, nós observamos que se os olhos eles estão devidamente focados na luz, o corpo pode realizar os seus movimentos de maneira correta, mas se a visão ela estiver desfocada, e o que acontece, meus amados? Resulta em movimentos confusos, né? E é extremamente difícil avançar enquanto nós temos olhado para direções que estão distorcidas, né? Então, muitas pessoas elas estão fazendo da riqueza exatamente o seu principal alvo de vida. E Jesus ele questiona esse posicionamento.
E a aplicação que nós temos para as nossas vidas aqui é, se o nosso objetivo de vida é o enriquecimento material, nós experimentaremos escuridão interior. Porque a riqueza, embora ajude, torne a vida do homem mais cômoda, ela não resolve todos os problemas do homem. Pelo contrário, ela traz mais problemas. O homem vive com medo, o homem não sai para todos os lugares, porque tem medo de ser sequestrado, tem medo de ser roubado. Então, a simplicidade da vida acaba se perdendo. Então, meus amados irmãos, se o nosso alvo, por outro lado, for servir a Deus, for glorificá-lo, haverá luz interior em nossas vidas. Quando há escuridão, onde deveria haver luz, meus queridos, estamos sendo controlados pelas trevas, pois as perspectivas determinam os resultados. Então, não deixemos que nossos olhos fiquem fitados no materialismo, para que nossas perspectivas não acabem determinando os nossos resultados. E como disse Paulo lá em 1 Timóteo, quando ele fala do amor ao dinheiro, não aconteça conosco aquilo que Paulo diz aqui, quando ele diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Quantas pessoas não tiveram suas vidas arruinadas, não tiveram suas vidas perdidas, destruídas totalmente por causa do amor ao dinheiro? E note o que ele diz no verso número 7 do capítulo 6, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, É importante que compreendamos os tempos, compreendamos as épocas. O povo de Deus entende que Deus é a razão de toda a bênção, de todo sucesso, de toda prosperidade. E entende também que Deus precisa estar em primeiro lugar e não as coisas. Nós não podemos inverter. Mas o que acontece muito nos dias de hoje é que as pessoas estão invertendo, estão colocando primeiro os seus objetivos, primeiro o seu desejo de ter uma vida cômoda, de ter uma vida bastante abastada, e se esquecem de Deus. Isso não pode acontecer com você. Então, Jesus, ele adverte sobre o pecado de viver em função dos bens materiais e chama a atenção para tristes consequências. Que consequências são essas? Nós abordamos a primeira. Quem vive em função do materialismo acabará se frustrando. Mateus capítulo 6, verso número 19 a 21. Segundo lugar, quem vive em função do materialismo acabará preso a uma vida sem propósito. Mateus capítulo 6, verso de número 23. Mas agora no verso de número 24, que inclusive nós já fizemos a leitura, Jesus apresenta a terceira consequência triste. Ele diz: quem vive em função do materialismo acabará perdendo o controle da vida. Olha o que ele diz no verso de número 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, aqui, meus amados irmãos, nós aprendemos que o materialismo pode escravizar a nossa vontade. E aqui, entenda que Deus e a riqueza podem se tornar senhor. Ele diz aqui, não pode servir a dois senhores. E quando fala de senhorio, fala de servo e fala de senhor, daquele que manda e daquele que obedece. O servo, ele não tem vontade própria, a sua vontade é a vontade do seu senhor. Então, nós aprendemos aqui, queridos irmãos, que nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor, ou o dinheiro passa a ser o nosso dinheiro, nosso Senhor. Então, aqui nós vemos que se trata de uma questão de volição, de vontade. E a gente percebe
como Paulo disse lá em 1 Timóteo capítulo 6, no verso de número 9, quando ele diz, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. É basicamente aquilo que acontece com alguém que começa a jogar e ele ganha. E quando ele ganha, ele quer cada vez mais ganhar. E quando ele perde, ele acaba querendo reconquistar aquilo que ele perdeu. E isso acaba prendendo a vontade da pessoa. Ela não percebe, mas ela está presa ao jogo. Ela está presa àquele desejo desenfreado de poder alcançar o sucesso. De forma que cada vez mais que ele se envolve, que ele aposta, que ele joga, ele acaba se afundando cada vez mais. Então, meus amados irmãos, se Deus concede riquezas, e se nós usarmos essas riquezas para a glória de Deus, então as riquezas, elas são bênção. Mas se nós desejarmos nos enriquecer e vivermos de acordo com esta perspectiva, nós ficaremos presos a essa cobiça, não é? E pagaremos um alto preço pelas riquezas que nós buscarmos. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Jesus, ele nos adverte sobre o pecado de viver em função dos bens materiais. Chama a nossa atenção para as tristes consequências. E consequências são essas, pastor? Nós falamos a primeira. Quem vive em função do materialismo acaba se frustrando. Quem vive em função do materialismo acabará preso a uma vida sem propósito. Mas em terceiro lugar, quem vive em função do materialismo acabará perdendo o controle da sua vida. E por último, quem vive em função do materialismo acabará perdendo aquilo que o dinheiro não pode comprar. E o que é que o dinheiro não pode comprar? Note a partir de agora, o verso de número 25 do capítulo 6. Agora Jesus profere aquelas palavras sobre ansiedade, né, sobre o fato de estar inquieto. E note só o que Jesus diz. Ele diz, por isso vos digo. Então note que essa parte do verso número 25 ao verso número 34, observe a conjunção que ele utiliza aqui. Ele diz, por isso o quê? Por tudo que eu já disse, os versículos anteriores. Então ele faz uma ligação de tudo que ele já falou com aquilo que ele vai falar agora. Ele diz, por isso vos digo, aí ele diz, quem é que vive em função do materialismo? O que é que acontece? Acaba perdendo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Acaba perdendo a paz, em primeiro lugar. Por quê? Porque acaba vivendo uma vida ansiosa. E note o que ele diz aqui, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Você vai perceber comigo que ele fala sobre ansiedade e fala sobre inquietação. Olha aqui, primeira vez que ele fala sobre ansiedade, ele fala no verso de número 25. No verso de número 27, ele diz, qual de vós por ansioso, novamente. E agora no verso número 28, e por que andais ansioso? Está vendo? Note aí, agora, a partir do verso de número 31, ele fala sobre aquilo que a ansiedade causa. Ansiedade causa inquietação, ele diz. Verso 31, portanto, não vos inquieteis, não é? Dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Agora note o verso número 34, ele diz, portanto, não vos inquieteis, novamente, com o dia de amanhã. Então, o que é que acontece, meus amados irmãos? Aqui nós vemos que a cobiça não apenas desvaloriza a nossa riqueza, né? Desvaloriza aquilo que nós já temos, tá? Como também
nos deprecia como pessoa, nos faz pessoas que não deveríamos ser. Por quê? Porque a cobiça, ela acaba fazendo com que a gente se encha de preocupações. E aí a gente passa a se tornar uma pessoa com ansiedade anormal. Porque lembre-se que existe uma ansiedade boa e existe uma ansiedade ruim, né? Então, aquele tipo de ansiedade, quando você está ali querendo ver o parente que faz muito tempo que você não vê, não há problema nenhum com isso. A ansiedade, ela passa a ser ruim quando ela passa a causar em você exatamente danos, fazer com que você suba a pressão, fazer com que você, então, fique depressivo, fazer com que você tenha vontade de morrer, né? Então, isso aí é pecado. A Bíblia chama de pecado, tá certo? Então, isso não é espiritual. Então, Jesus está nos ensinando que quem busca riqueza, pensa que o dinheiro resolverá todos os seus problemas, né? Quando na realidade, muitas vezes o dinheiro vai trazer muito mais problemas para elas. Então, as riquezas materiais, elas criam uma sensação falsa e perigosa de segurança, infelizmente causando inúmeras tragédias. Quantas pessoas já não cometeram crimes por causa de dinheiro, né? Alguém sabe que o familiar ganhou a loteria, né? A esposa, por exemplo, ou o marido sabe que a esposa ganhou a loteria, vai lá, mata ela e fica com o dinheiro todo. Depois se descobre, né, que foi algo premeditado. Então, nós notamos aqui, meus amados irmãos, que Jesus, ele nos mostra que nós devemos ter uma preocupação sadia. E a gente percebe que ele diz que até mesmo essa preocupação sadia, Deus está no controle. Olha o que ele diz aqui quando ele fala assim, no verso de número 25. Por que andais ansiosos pela vossa vida? Ele fala sobre comer, ele fala sobre beber e ele fala sobre o corpo, né? Ou seja, as necessidades básicas do ser humano. E ele diz, não é a vida mais do que o alimento? Ou seja, se Deus está te mantendo vivo, né? Obviamente Deus vai providenciar o seu alimento. Deus vai providenciar o seu alimento. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? E aí ele vai usar aqui exemplos da natureza para explicar que se Deus cuida da natureza, da criação, né? Não gosto nem de usar essa palavra natureza porque soa uma expressão ateia, né? Usada pelos cientistas. Mas se Deus cuida da criação, quando ele diz assim, verso número 26, observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o Pai Celeste as sustenta. Para aquele dia, tem a necessidade suprida. E ele diz, porventura não valeis mais, muito mais do que as aves? Muito mais do que as aves. Então perceba, nós somos seres humanos, nós somos a coroa da criação de Deus. A menina dos olhos de Deus. Então, se Deus cuida de uma maneira especial da criação, né, dos animais, Ele vai usar os lírios, o campo, né, meus amados. A gente, no verso número 28, Ele mostra, olha, vocês não existe razão para vocês andarem ansiosos. Então, os pássaros e os lírios, eles não se preocupam, nem se quietam. E ainda assim, tem uma riqueza de Deus que o ser humano não consegue reproduzir. Então, a natureza toda, irmãos, a lição aqui que a gente aprende é que a natureza toda, ela depende de Deus. E ela nunca falha. Só o homem mortal depende do dinheiro. E o dinheiro sempre falha. Sempre falha. Sempre falta. Jesus afirma que a preocupação é pecado. É isso que Jesus está nos ensinando. Essa preocupação é pecado. Podemos dar nomes bonitos à preocupação, chamando de aflição, chamando de fardo, chamando de cruz a ser carregada.
mas os resultados serão sempre os mesmos. Em vez de nos ajudar a viver mais, a ansiedade aqui apenas encurta a vida. Encurta a vida. A gente percebe no verso número 27, Jesus ele diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então pode decidir que vai viver mais, né? Embora a gente tome medidas, mas a gente pode, através das nossas atitudes, acabar decidindo que vamos viver menos. Podemos morrer antes do tempo, né? Se nós então nos entregarmos às preocupações e perdermos então o controle da situação e tirar a vida. A gente pode acabar cometendo esse pecado. Então, no grego, essa palavra andar ansioso, que é utilizada aqui no verso número 25, né, significa ser atraído para direções diferentes. A ansiedade, ela causa desintegração interior. Então, quando o ser humano não interfere, meus amados, a natureza ela trabalha de maneira plenamente integrada, pois toda a natureza confia em Deus, e o ser humano, por sua vez, tenta viver na dependência das riquezas materiais e acaba fazendo o quê? Desintegrando. Então Deus alimenta os pássaros e veste os lírios e fará a mesma coisa por nós. Quando Jesus ele disse aqui, né, olha, vocês não valem muito mais do que os pássaros, né? Vocês não valem muito mais do que os lírios, né, que hoje crescem, nascem, né, a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Quanto mais vós, outros homens de pequena fé, verso número 30, e aqui a gente vê Jesus já denunciando o pecado da ansiedade, né, dizendo que é incredulidade, é falta de dependência em Deus, é falta de confiança no Senhor. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que se nós nos sujeitarmos a Deus e vivermos para as riquezas eternas, Ele revelará as grandes bênçãos que estão reservadas para nós. Então nós vimos aqui que quem vive em função do materialismo acabará perdendo aquilo que o dinheiro não pode comprar. O que é que o dinheiro não pode comprar em primeiro lugar? A paz. Aí, em segundo lugar, o dinheiro também não pode comprar um testemunho eficaz diante dos homens. Porque Jesus ele fala aqui no verso de número 31 até o verso número 33, ele diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, se você vive em função do materialismo, você é uma péssima propaganda para o reino de Deus. Por quê? Porque você sabe que o materialismo nem sempre é possível que todos sejam ricos de forma igual. Isso é uma utopia, haver igualdade, né, entre as pessoas. Uns ganham mais, outros ganham menos, um tem uma formação, outro tem outra formação. Sempre haverá pobres, sempre haverá ricos. Nós sabemos muito bem disso. Então, meus amados irmãos, a preocupação com as coisas materiais nos faz viver como pagãos. É isso que Jesus está nos ensinando. Quando colocamos a vontade e a justiça de Deus em primeiro lugar em nossa vida, Ele cuida de todo o resto. Não, se a gente decidir colocar Deus em primeiro lugar, o resto é detalhe. Detalhe. Agora é triste quando nós não praticamos essa verdade. Mas o cristão que decide viver de acordo com Mateus 6,33, olha o que ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O cristão que decide viver de acordo com essa passagem, dar um testemunho maravilhoso para o mundo, de que Deus é a sua maior riqueza, e vai experimentar a bênção de Deus caindo sobre sua vida, sendo derramado sobre sua vida, e ele então, de forma generosa, demonstrará alegremente
a sua gratidão a Deus. E isso vai ser um grande testemunho para os incrédulos. Mas em terceiro lugar, nós vemos também que além de o materialismo, né, fazer com que a gente acabe perdendo aquilo que o dinheiro não pode comprar, como a paz, como testemunho eficaz, também acaba roubando de nós a alegria. Nós vemos aqui no verso número 34, ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. E que Jesus está nos ensinando aqui, meus amados irmãos? Preocupação com o amanhã não ajuda, nem no dia de hoje, nem no dia de amanhã. Antes nos priva de nosso vigor do dia de hoje, o que significa que nós teremos ainda menos energia no dia de amanhã. Então alguém disse que a maior parte das pessoas crucifica-se entre os dois ladrões, os remorsos de ontem e as preocupações de amanhã. Né? Lembra que um dos ladrões estava com remorso, né? E estava ali, então, falando mal de Jesus e de todas as pessoas, e o outro estava preocupado com o amanhã, dizendo assim: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim, né? E o Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Então, é correto, meus amados, planejar e até mesmo economizar para o futuro. A Bíblia nos ensina sobre isso. Nós encontramos essas verdades sendo ensinadas em 2 Coríntios capítulo 12, verso número 14, e 1 Timóteo capítulo 5, verso número 8. Mas a Bíblia também diz que é pecado preocupar-se com o futuro e permitir que o amanhã nos prive da bênção de hoje. Então, nesta sessão, nós podemos encontrar 3 palavras que mostram o caminho para a vitória diante da ansiedade. Quais são essas palavras, pastor? A primeira palavra é a palavra fé. No verso de número 30, a gente depreende do texto que ele diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Olha aí, Jesus denunciando a incredulidade, né? Então Jesus diz: olha, se vocês tiverem uma grande fé, a confiança de que Deus suprirá as suas necessidades, vocês vão vencer a ansiedade. Em segundo lugar, nós temos a palavra Pai, que aparece no verso número 32, ele diz: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai celeste sabe de que necessitais de todas elas. Irmãos, nós não precisamos nos preocupar com o que haveremos de comer, vestir e beber, porque os incrédulos é que se preocupam com isso. Nós temos um Pai provedor, um Pai que se preocupa conosco, que não somente se preocupa conosco, mas que é presente, que é consciente de que precisa prover para o seu filho. E aqui eu quero deixar uma palavra para você que é pai. Você precisa ser mais presente na vida do seu filho. Você precisa estar mais junto com ele, praticando atividades que ajudem seu filho a crescer como homem, como ser humano. Precisa estar atento às necessidades que seu filho tem. Não seja ausente. Lembre-se que você é um homem, que você agora, além de homem, você é marido, você é pai, você tem uma grande responsabilidade. Cresça, deixe de ser menino. Tem muitos homens na atual geração que são meninos, que não cresceram, que querem viver a vida de
jovem, de adolescente, que não querem viver a vida de responsabilidade de casado. Meu amado, ninguém te obrigou a casar, ninguém te obrigou a ter filho. Se você agora é um homem, assuma o seu papel, seja macho. E o macho, o alfa, o líder da matilha, né? O homem, ele tem que assumir as suas responsabilidades. Siga o exemplo do pai. O pai é assim, ele sabe das necessidades que sua família tem e ele é o provedor. Ele não fica se escondendo, ele não fica individualmente focado apenas nos seus propósitos, seus objetivos. Eu trabalhei o dia todo, estou cansado. Sim, você trabalhou o dia todo, você está cansado, mas meu querido, você é pai. Você é pai, você precisa dar atenção para o seu filho. Não terceirize a atenção que o seu filho precisa de você, dando a outras pessoas, dando a um celular, a um computador, a uma televisão. O seu filho precisa de você, precisa de você. Então, fechando aqui esse parênteses, eu quero dizer que você, pai, né? Seja macho, seja homem, assuma a sua responsabilidade. E não só colocar comida em casa, que é sua obrigação, viu? Não está fazendo um favor não, é sua obrigação colocar comida dentro de casa. Cuidar bem da sua família. Como também é obrigação você cuidar dos seus filhos. Dar atenção aos seus filhos. É sua obrigação. Então, saber que Deus ele se preocupa com os seus filhos é o caminho para que nós vençamos a ansiedade. A primeira palavra é fé. Confiar que Deus suprirá as nossas necessidades. A segunda palavra é pai. Saber que Deus é o nosso pai e que ele se preocupa conosco. E em terceiro lugar é a palavra primeiro. Palavra primeiro. No verso número 33, quando ele diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, desculpe, irmãos, eu estou no 34, mas no verso número 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, a palavra primeiro aqui indica que nós devemos colocar a vontade de Deus em primeiro lugar em nossa vida, a fim de glorificá-lo. E se nós tivermos fé em nosso Pai e colocarmos Ele em primeiro plano, pode ter certeza, amado irmão, e Ele suprirá a sua necessidade. E o seu coração encontrará plena paz, plena alegria, plena satisfação no Senhor. E Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente semana, que esse restinho de noite possa ser um restinho de noite abençoado na presença do Senhor. Tome os devidos cuidados, não facilite, ande de máscara, respeite as autoridades, evite estar participando de aglomerações, visitar pessoas, ir em festinhas privadas, onde as pessoas não estão tomando os devidos cuidados. Se proteja, meus amados irmãos, se proteja. Em nome de Jesus, eu desejo a você uma boa noite e desejo que você tenha uma excelente semana. Lembre-se que o seu pastor está aqui. Toda vez que você precisar, eu estou à sua disposição para ouvir os seus problemas, para ouvir as suas dificuldades, para auxiliar, lhe aconselhar, lhe dar conselhos. Nós estamos aqui diante desse momento difícil que todos nós estamos passando. Eu quero encerrar o culto de hoje à noite com uma palavra de oração. E em seguida nós nos despediremos. Obrigado a cada um de vocês que nos assistiram e que ainda irá nos assistir, está nos assistindo nesse momento, né? E você possa participar mais vezes, possa compartilhar o link da transmissão da nossa igreja, para que a palavra de Deus possa se espalhar. Então vamos orar, encerrando. Nosso Deus amado, nosso Deus querido, eu peço que o Senhor abençoe a tua palavra que agora foi proferida,
e o Senhor, meu Deus, possa fazer com que essa palavra possa chegar em cada coração. Dê entendimento a cada um dos teus filhos, para que possamos ter fé no Senhor, para que possamos, ó Pai, lembrar que temos um Pai no céu, para que possamos lembrar que nós temos que buscar primeiramente o Teu reino, a Tua justiça, a Tua vontade, viver em função de agradar ao Senhor. E se assim fizermos, certamente os desejos dos nossos corações serão atendidos a todo aquele que estiver de conformidade com a Tua palavra. Peço que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando de todo o mal, a violência, desse vírus maldito. Cura, Pai, aqueles que estão enfermos nos hospitais, nossos familiares de nossos irmãos. Estabelece, Senhor, a saúde de cada um dos Teus filhos, dos Teus servos e daqueles que são familiares dos Teus servos, Pai. Por amor do Teu nome, nós dedicamos esse culto ao Senhor e pedimos que abençoe cada um de nós nessa semana que se inicia. Em nome de Jesus, fazemos esta oração. Amém. Boa noite a todos, que Deus abençoe e tenham todos uma excelente semana. Tchau.